Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita, galera. E vamos falar a respeito aqui das contratações, né, do Vasco da Gama. E vamos falar também do que está ocorrendo, como o Vasco da Gama, né, vai se preparar agora aí nessa paralisação de 10 dias aí, né, esse calendário da FIFA. Parece que a novela está se repetindo, parece que o capítulo se repete, galera. Por que eu estou dizendo isso? Pela seguinte situação: o modus operandi parece que continua o mesmo dentro do Vasco da Gama, mas agora com um diferencial. Vamos lembrar que alguns meses atrás aí, vamos botar aí 1 ou 2 meses atrás, o Vasco, né, estava passando por uma situação difícil dentro do Brasileirão, e aí nós estávamos na zona de rebaixamento e ganhamos do São Paulo, e aí saímos da zona de rebaixamento. E aí, assim que ganhamos do São Paulo, né, se eu não me engano, 3-0, não lembro, mas foi lá dentro do Morumbi, uma vitória expressiva, muito boa, que deu uma moral para o time. E aí saímos da zona de rebaixamento, e assim que saímos da zona de rebaixamento, entrou o calendário FIFA, né, por conta do Mundial de Clubes, e ficamos 30 dias sem Campeonato Brasileiro. E desses 30 dias sem Campeonato Brasileiro, 10, né, o Diniz tirou para poder descansar, a galera botar a cabeça no lugar, todo mundo ficar de boa. E 20 dias de treino, né, em cima ali, pancando, para poder também dar rodagem, para poder os jogadores que chegaram novos, né, começar a se habituar, começar a se entrosar, e tudo isso, né, foi acontecendo. Lembrando que nessa época quem estava chegando era o Lloyd Augusto, Nuno Moreira, Benjamin Garré, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Então tínhamos essa turma que precisava de rodagem, precisava se habituar, precisava, né, estar se entrosando com outros jogadores, e o Fernando Diniz fez todo o treinamento. E ali, cara, eu achei que realmente o negócio ia desenrolar, que nós íamos voltar para o campeonato voando, ia, porra, meu irmão, ganhar tudo, empatar, que nem passou na minha cabeça que a gente íamos entrar em zona de rebaixamento de novo. Aí, cara, acontece que o Vasco, porra, só desceu ladeira, irmão. Só desceu ladeira e, pum, paramos aonde? Na zona de rebaixamento. E aí, cara, começamos a fazer as postagens de todo mundo, como sempre. Aí começou todo mundo a entender o seguinte: precisamos melhorar a zaga, pô. Mas isso desde 2014 que vem falando que precisávamos contratar zagueiro. Fábio Carille chegou falando, cara, precisamos de zagueiro. Fernando Diniz chegou falando, precisamos de zagueiro. Mas aí, né, a gestão do Pedrinho sentou para o Fernando Diniz e conseguiu convencer Fernando Diniz a trabalhar com os zagueiros que já tinha. Aí o Fernando Diniz veio a público dizendo que os zagueiros que já estavam eram suficientes e que dariam conta para podermos estar fazendo um bom campeonato brasileiro. Só que não foi desse jeito. Entramos na zona de rebaixamento e aí o desespero bateu. E aí começou uma correria para contratar novamente. Aí nessa contratação veio quem? Aí veio Cuesta, Carlos Cuesta, que é zagueiro direito. Vem o Robert Renan, que é zagueiro esquerdo. Então já temos 2 zagueiros. Aí temos o volante Thiago Mendes, né, que chegou. Aí veio o Cauã Barros também, que veio na janela aí também, né, com o Admar Lopes. E temos aí o Andrés Gomes, que é o ponta ofensivo. Então chegamos aí com 5 contratações e de novo agora mais uma paralisação, né, calendário da FIFA aí por conta dos amistosos que vão ter. E aí o Fernando Diniz vai ter 10 dias para poder entrosar esses jogadores, né, de novo aí no elenco do Vasco da Gama. E aqueles que o Pedrinho, né, contratou, vai começar a entender que agora chegou reforços para poder estar brigando por posições. O Andrés Gomes já jogou, a galera gostou muito dele, né, do que ele
apresentou dentro de campo. Aí tem também o Matheus França, que eu esqueci de falar, que é o meio-campista. Então temos o Matheus França, meio-campista, e o André Gomes, que já jogou, que a galera já gostou. Tem o Thiago Mendes, que é o volante, que já entrou, fez algumas jogadas aí, só que ainda não caiu na graça da turma. Temos o Robert, né, Renan, que é o zagueiro, e o Carlos Cuesta, que é o zagueiro também. E esses caras vão precisar de rodagem, vão precisar se entrosar, vão precisar treinar muito nesses 10 dias. E pelo que eu sei, pelo que eu estou vendo, o Fernando Diniz não vai dar colher de chá e não vai ter folga para essa galera, porque ele precisa muito entrosar essa galera. E, como eu acabei de falar, cara, os modus operandi são parecidos, porém com diferencial. Hoje trouxeram 2 zagueiros para poder estar brigando na posição, para poder estar fazendo parte ali. E o Admar Lopes quer também trazer o segundo zagueiro. Não sei se dá tempo, porque falaram que a janela se fechou no dia 2 de setembro. Então não sei se daria tempo ou se eles já têm alguma coisa, alguma carta na manga para poder estar apresentando ao torcedor. Mas creio eu que o Admar Lopes deva ter alguma coisa ainda aí para apresentar a nós torcedores, porque é necessário mais um zagueiro, eles querem mais um zagueiro destro. Temos aí o Hugo Moura, que o Diniz já falou que o Hugo Moura já não é mais volante, e o Hugo Moura agora é zagueiro, né? Então, vamos aguardar, porque, cara, vamos esperar agora a volta do campeonato. Como eu acabei de falar, né? Parece que a novela se repete. Né? Tivemos aí a paralisação para o campeonato, pela situação do Mundial de Clubes. O Vasco parou, fez os treinamentos, voltou, só que não acertou o time. E agora, de novo, vamos ter mais 10 dias por conta do calendário FIFA e espero que agora a volta do Vasco seja uma volta triunfal, que o Vasco venha jogar melhor, que o Vasco agora venha, né, deslanchar, cara, que venha subir e que a gente nem pense mais em zona de rebaixamento, porque, cara, isso é muito ruim. Mas dando continuidade aqui, galera, falar a respeito do Jair, daquela falta que ele levou. Cara, a lesão foi grave, foi séria e parece que o Vasco não conta mais com o Jair para 2025. Olha que situação, filho. O árbitro Klaus, cara, responsável por isso aí, por essa situação, não deu nem sequer um amarelo porque disse que foi na bola. Cara, imagine se tivesse sido no jogador, irmão. Se o cara indo na bola já conseguiu alejar o cara, imagine, né, o jogador indo o atleta indo diretamente no jogador. Agora, essa é uma situação assim, muito delicada porque foi uma lesão gerada pelo jogador do Sport, né, Recife. Então, eu acho que o Vasco deveria, né, entrar com uma ação para poder fazer com que o Sport pelo menos pague metade do salário do Jair, que não é barato, galera. O Jair ganha na casa de 900 mil reais por mês. Agora, o Vasco tendo que desembolsar 900 mil reais por mês para poder ficar com o Jair encostado no departamento médico, por conta de um jogador, de uma falha de jogador do Sport Recife. Então eu acho que o Vasco deveria entrar com uma ação, né, ingressar com a ação, pedindo aí pelo menos aí o ressarcimento aí de todos os meses que o jogador vai ficar fora do jogo aí, pelo menos a metade. O Sport Recife deve, né, chegar junto com o Vasco da Gama. Isso é uma opinião minha, não estou dizendo que isso vai acontecer. Se eu fosse presidente do Vasco, se eu estivesse, né, no setor jurídico do Vasco, seria essa a ideia que eu daria ao Pedrinho para podermos estar aliviando a folha salarial do Vasco da Gama. Mas, né, cada um com seu cada um. Espero que eles venham ter essa sacada para poder aliviar, né, a folha salarial do Vasco da Gama e que possamos, né, estar mais tranquilo lá na frente. E quanto à partida, vamos aguardar para ver se o Admar Lopes vai vir com alguma surpresa a respeito, né, do próximo zagueiro que ele falou que traria antes que fechasse a janela do dia 2 de setembro. Mas até agora ninguém anunciou nada, né, e hoje está sendo anunciado o Matheus França e o Carlos Cuesta. Então, tamo junto, galera. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu. E se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda também. Valeu.